todos. Marcelo já fez uma pequena introdução aqui. Eu sou coordenador do Cluster Aeroespacial já há 2 anos. Fiz meu aniversário de 2 anos agora no final de maio. Então é um bom tempo já para ter um bom aprendizado e temos várias ações aí andando e já com bons resultados, né? Mas, enfim, me pediram para vir aqui motivá-los um pouco, né, em relação às nossas demandas, alguns dos gargalos, né, e mais ou menos qual seria o cenário que nós estamos enfrentando aí para podermos, talvez, estabelecer alguns desafios, né, para atuarmos de maneira conjunta. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui foi ver, né, eu devo confessar aqui que eu não conheço muito da Softex, né, uma parceira do Secomp, nós temos o cluster de TI também aqui, mas a Softex me impressionou realmente com a variedade de ações, né, e a amplitude dessas ações que são tocadas lá. Então, gostaria de parabenizar e também agradecer a oportunidade de ter tomado a dianteira de promover esse evento. Na verdade, esse evento aqui já era uma certa ansiedade nossa aqui em realizá-lo, né? Nós tínhamos essa ansiedade, a gente já vinha mapeando isso, a gente estava pensando em começar só como uma rodada de negócios. Mas, enfim, o suporte da Softex acabou puxando um pouco mais e acho que o evento vai ficar bem mais rico dessa maneira como ficou organizado aqui, que vai ser mais ou menos uma oferta-demanda tecnológica, né? Então, nós fazemos um evento desse bastante semelhante no âmbito do cluster aeroespacial junto com as universidades. Então, é oferta-demanda de tecnologia em geral para o setor aeronáutico, né? Então, as empresas, é exatamente o formato que nós temos aqui. Os resultados que nós temos realmente são muito bons. Então, parabéns e obrigado aí pela parceria, né, nisso. E me chamou a atenção aqui também, né, que com esses números fantásticos, né, que a Softex tem, né, números de exportação lá, beirando aí 1,5 bilhão de reais, né? Reais. Né, 1,5 bilhão de reais aí de exportação, né, que são números realmente impressionantes, mas isso realmente é um grande alento, um grande motivo, né, para a gente fazer negócio, porque isso mostra que realmente nós somos bons em software, porque senão a gente não conseguiria estar exportando nesse porte, né. E o outro lado é que também nós somos bons em aviões, né, que exportamos muito mais do que esse 1,5 bilhão em aviões, né. Então, a Embraer puxa toda a cadeia aqui de uma maneira geral, e os níveis de exportação aí têm se mantido razoavelmente estáveis, né, em torno aí de 4,5 bilhões de dólares anuais, né. Então, esses são os valores aí da Embraer. Por outro lado, nós temos uma cadeia, que é uma cadeia fornecedora da Embraer, né, e se a Embraer tem toda essa excelência e consegue essa penetração de mercado, né, essa cadeia fornecedora nossa, qual seria o potencial dela? Né, alguém aqui gostaria de arriscar comigo aqui? Então, eu vou fazer um pequeno exercício com os senhores aqui, até para uma maneira de estimular um pouco mais essa iteração aqui, desde o começo já, né? Então, os senhores acham que a cadeia, fora Embraer, exporta 1 bilhão para cima, 1 bilhão para baixo? 1 bilhão para cima, quem acha? Levanta a mão, por favor. A cadeia fora Embraer, 1 bilhão de reais. Vamos falar mais ou menos os mesmos valores em termos de software aqui. Bom, acho que mais da metade da sala levantou, a maioria já baixou a mão, né, mas acho que mais da metade da sala levantou a mão, né. Então, erramos por uma ordem de grandeza. A cadeia aeroespacial, independente da Embraer, está exportando da ordem de 100 milhões de reais só. Na verdade, 100 milhões de dólares, me desculpe, né. Aí são 100 milhões de dólares. Mas, quer dizer, são valores muito acanhados, né. Esse, na verdade, é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio hoje é colocar a nossa cadeia aeroespacial exportando. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira reunião que eu lembro que eu fiz com as empresas, né, esse assunto veio muito, logo na sequência nós fizemos uma oficina de planejamento participativo, semelhante ao que o TI faz também, né, e na época essa veio como a primeira demanda, puxar a exportação das empresas, né. Agora, quando a gente vai puxar a exportação, tem toda uma série de atividades, né, que a gente tem que trazer junto com isso, e eu vou permear um pouco dessas atividades, né. Agora, por que puxar a exportação? Então, hoje, a Embraer está entre mercado interno, mercado externo, né, tudo, o total da fabricação da Embraer hoje tem oscilado um pouco, né, um pouco mais, um pouco menos, mas gira em torno aí de 200, um pouco mais de 200 aeronaves ano, né, incluindo aeronaves pequenas, inclusive, né, que são as aeronaves da aviação executiva. A Airbus, que tem várias famílias, né, de aeronaves, né, quando a gente considera uma das famílias deles, que é a menor aeronave que a Airbus hoje produz, né, que é a família do Airbus A320, que são esses normalmente que nós voamos na TAM, aqui em voos nacionais no Brasil,
né? Então tem os internacionais também, que é aquela família do A330, A340, que são aqueles que têm duas fileiras, né? Então a família de uma fileira só, que é aqui, o da Airbus representado pelo A320. A produção no final desse ano aqui vai estar em 48 aeronaves por mês. Ou seja, 4 meses da produção do A320 é toda a produção anual da Embraer. Então essa é a diferença entre o mercado externo e o nosso mercado interno. Apesar da Embraer ser a terceira maior fabricante mundial de aeronaves, né, nós estamos muito aquém ainda de Boeing e Airbus. E daí quando a gente começa a falar de Airbus, a Airbus hoje, todo mundo sabe aqui, ela produz também a maior aeronave, né, que voa no mundo hoje, que é o A380. Então o A380 é um sistema, né, um grande sistema, muito complexo, né, e daí eu vou fazer uma outra enquete aqui. Quantas peças, quantas partes, né, será que tem um A380? Quem acha aqui que é mais de 100 mil, levanta a mão. Menos de 100 mil, mais de 100 mil. Então vamos pulando de 10 em 10. Mais de 1 milhão. Mais de 10 milhões. Então estamos bem, né? Ninguém ultrapassou. Na verdade, o Airbus A380 ele tem em torno aí de 4,5 milhões de partes. Então imagina fazer o projeto dessa aeronave, né? Imagina a inteligência que tem por trás disso, o esforço de TI que tem por trás disso. Mas esse esforço é essencialmente dentro da Airbus e alguns parceiros, né, na área de engenharia. Então quando a gente começa a descer isso daí na cadeia, então a gente fala assim, ok, então eu tenho uma aeronave, que é uma das aeronaves que essa grande empresa fabrica, o A380, que é a maior de todas, tem 4,5 milhões de partes. Quantos fornecedores, né? Para fornecer essas 4,5 milhões de partes, que daí a empresa vai lá e coloca junta. Junta tudo isso e depois, no final, tem um avião voando. Então, hoje são em torno de 1.500 fornecedores diretos para essa empresa, né, fornecendo aí mais de 2,5 milhões de part numbers. Então, são quase 5 milhões de partes, com quase 2,5 milhões de part numbers, ou seja, na média eu tenho 2 partes iguais só, né, dentro do avião. Então, tem muitas partes que são exclusivas, né, que servem só para uma determinada coisa. Então, é claro que as portas acabam sendo iguais, né, mas daí começa a ter algumas peculiaridades. Então, é muita coisa, é muito intensivo realmente em tecnologia da informação para controlar toda uma produção dessa, toda uma relação com o fornecedor, né, que tem que falar essa linguagem de uma grande empresa, de um sistema extremamente complexo, de um sistema altamente integrado e que prima pela segurança. Então, quando a gente fala que ele prima pela segurança, a gente volta de novo para a cadeia de fornecedores. E essa cadeia de fornecedores tem que ser altamente integrada, tem que ser altamente rastreável, tem que ter altíssima qualidade de produção, e tudo isso é extremamente intensivo em TI. E se não for, a gente perde em competitividade. E essa é uma cadeia que nós estamos tentando colocar, inserir as nossas empresas, né? Então, quando eu falei que nós exportamos muito pouco, então hoje nós temos em torno de 30 empresas exportando, e algumas dessas só no setor aeroespacial, entre produtos e serviços. Que exportam produtos são 14 empresas, e 16, 17, então nós temos exportadores não regulares também. Então é muito pouco. A nossa penetração, para ter uma empresa como a Embraer, com a projeção que ela tem, a nossa penetração como empresa individual é muito pequena nesse mercado. Então um grande desafio nosso aqui é de como inserir a nossa cadeia nesse mercado. Agora, para inseri-los nesse mercado, a gente tem que melhorar a capacidade deles também em falar essa linguagem, em respeitar, em se inserir nesses sistemas de controle desses grandes produtores. Então esse é o grande desafio na área de TI, de fazer todo esse rastreio dentro da empresa, de controlar todo o processo de produção, desde o momento que uma parte chega na empresa, todo o processo de transformação que é feito em cima dela, o controle dos processos especiais a que essa parte é sujeitada dentro de uma empresa, até o momento que ela sai daquela empresa e é entregue para aquele fornecedor. O dia que tiver um acidente, alguém suspeitar de alguma parte, aquilo lá pode chegar no produtor da matéria-prima. Para ver aonde que foi causado aquele defeito, em que ponto da cadeia. Então, tudo isso aí tem que ser altamente rastreável. E essa indústria pede esse nível de complexidade em gestão, onde a TI é uma ferramenta indispensável.
que se não for, né, tem aí, como eu falei, o problema da competitividade, né. E o Brasil hoje, todo mundo sabe que o Brasil não é um mercado de baixo custo, então as empresas não trazem ou não compram do Brasil porque é baixo custo. Então, com a própria Airbus, nós temos feito aí uma política de aproximação, um trabalho muito grande com eles de aproximação. E esse trabalho agora, inclusive daqui 15 dias, a gente tem uma visita à fábrica deles lá em Toulouse, né, com um grupo de empresas do Aero. Né. Em 15 dias também vai estar ocorrendo a maior feira, né, do setor, né, aeronáutico, que é a feira em Le Bourget, lá em Paris, né, próximo a Paris. Né. E estamos indo com um grupo aí de 20 empresas para essa feira. E dessas 20 empresas, 17 estão fazendo a visita lá para a Airbus. E o porquê a Airbus vai comprar da gente é porque nós podemos estar na média do mercado hoje. Mas o Brasil hoje é estratégico por ele ser um grande mercado, né? Mas nós precisamos tornar as empresas mais competitivas. E quando a gente fala em competitividade, eu fiquei muito feliz também de ver, né, que na nossa pauta aqui de hoje, né, na nossa programação, a gente vai ter discussão, né, nas duas principais tendências hoje de produção, né, que estão aumentando a competitividade, né, e trazendo inovação para o setor, né, que é a parte aí de automação, né, da produção. Então, a gente vai ter a apresentação do CCM, né, lá do ITA, e a parte também de manufatura aditiva. Então, tem uma apresentação do CTI. Né. Então, a manufatura aditiva, né, na verdade, é o passo a mais, é o ir além um pouco da impressão 3D. Né. Porque aí a gente está chamando isso de manufatura aditiva, porque o processo realmente daí com material metálico, quer dizer, os senhores vão ter uma aula aqui depois sobre isso, né, mas o controle disso é tão específico, né, que a gente está hoje prevendo que no momento que isso realmente virar produção, né, e a gente estiver incorporando essas peças no setor aeronáutico, quem vai ter que estar ali controlando uma máquina dessas não é mais um técnico, vai ter que ser um engenheiro. Né, e daqui a pouco vai ter que ser um engenheiro com mestrado, daqui a pouco vai ter que ter 2 engenheiros com mestrado. E por aí vai, porque o processo de produção está ficando tão complexo e delicado, né, que qualquer problema desses, estou andando demais aqui, que qualquer problema desses aí na produção, ele tem que ser rastreado rapidamente, ele tem que ser parado e corrigido naquele instante. Então, a complexidade de TI, a maneira como isso daí é passado com o operador também, a versatilidade do operador para poder tá interferindo naquele processo de produção, também vai impactar diretamente a competitividade das empresas. Né. Então, acho que os senhores vão ter aí, tem algumas boas apresentações vindo pela frente, né. A mensagem que eu gostaria de passar a essa, né, dos nossos grandes desafios, né, de nos inserirmos, né, numa cadeia dessa que fala toda uma linguagem de TI. Né, e inclusive, eu sou engenheiro eletrônico também de formação, né, e eu sempre brinquei, né, com os meus amigos, né, aeronáuticos, né, com os meus amigos engenheiros mecânicos, né, que era muito bom, né, conhecer gente tão competente assim que conseguia embarcar em nossa inteligência, né, lá para poder levá-la para os lugares onde ela precisa, né? Seja num foguete, num satélite, num avião. Porque, na verdade, hoje o que roda realmente, né, eu gosto de puxar para a eletrônica, mas eu tenho que reconhecer que em cima da eletrônica está o software. Né? Então, se não for a eletrônica, está lá para atender o software também. Então, dentro do software, né, nós temos toda aí, puxando a nossa grande necessidade aqui dentro, voltada para a cadeia produtiva, realmente, para o processo de produção em si. Então, eu acho que eu gostaria de encerrar por aqui. Né, e, então, se alguém tiver qualquer pergunta, não sei como é que vai ser conduzido, né, mas... ok, tá bom. Então, eu acho que eu vou encerrar aqui, então, voltar a palavra para o Marcelo aqui, então, para talvez chamar o próximo palestrante. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Matheus.